Bom, por falar em Marcelo Castro, na série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal, candidatos majoritários, aqui no Notícia da Manhã estamos conversando com os candidatos majoritários ao governo e ao Senado. Hoje, então, já que você citou o nome do deputado Marcelo, ele já está aqui nos nossos estúdios. Deputado, bom dia, tudo bem? Prazer, né? Seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. O deputado Marcelo Castro é candidato ao Senado Federal depois de muitas discussões internas e depois de um descontentamento que ainda é evidente no MDB, deputado. A gente escuta muito nos bastidores falar sobre, por exemplo, um possível desempenho do deputado Temístocles no sentido da oposição, em apoiar uma candidatura de oposição. Isso de fato existe? O senhor está muito tranquilo para essa campanha do Senado com o apoio do seu partido? Estou muito tranquilo, evidente, dentro da relatividade, e seguro de que o nosso partido, o PMDB, vai mais uma vez marchar unido nessas eleições, dando continuidade ao nosso projeto de desenvolvimento do Piauí, comandado pelo nosso governador Wellington Dias. Candidato Marcelo Castro, na convenção a gente teve uma situação que não mostra muito essa unidade que o senhor está, pelo menos, desejando. O Mauro Tapeti esteve na convenção de Dr. Pessoa, João Henrique também esteve na convenção de Dr. Pessoa e deputados do seu partido passaram na convenção e saíram. Isso, como é que vai superar isso? Nelon, um partido grande como o PMDB, que teve origem ainda na ditadura, que era uma frente, foi criado como uma frente partidária, é evidente que quando a gente fala em unidade do partido, nós estamos falando aí em 90% do partido. Como, por exemplo, a liderança como o deputado Temístocles Filho, presidente da Assembleia. Então, nós contamos como certo que o nosso deputado Temístocles Filho estará conosco nessa campanha. Então, o PMDB, podemos dizer e repetir, está unido. Demonstrações dele. Agora, é evidente que a situação do Mauro é uma situação peculiaríssima, porque a sua sobrinha é vice do doutor Pessoa. Então, aí é uma questão muito mais familiar do que partidária. É uma situação perfeitamente compreensível. O Mauro é um deputado que sempre teve uma ligação muito forte com o senhor, pessoal com o senhor. Dá para conciliar esses dois palanques? Ele votando num governador que não é do MDB e no senador que é apresentado pelo MDB? Perfeitamente. Isso acontece no Brasil inteiro, vai acontecer no Piauí inteiro. Isso é mais do que normal no Brasil. É evidente que com democracias mais desenvolvidas, mais consolidadas, isso muitas vezes não ocorre. Bom, vamos falar então sobre esse caminho que o senhor quer trilhar até o Senado Federal. O senhor tem essa experiência parlamentar já de muitos anos como deputado e o senhor agora tenta essa vaga no Senado Federal. O senhor acha que pelo seu trabalho há um credenciamento para essa nova missão que o senhor deseja? O povo, Nádia, aqui vai julgar naturalmente. Eu, particularmente, me sinto. Porque tudo que passou nas minhas mãos, tudo que eu tive responsabilidade de conduzir ao longo da minha vida pública, eu entendo que dei conta. O primeiro cargo público que eu exerci no Piauí foi presidente do IAPEP do Planta. Não sou eu que digo, é a população, são os servidores que dizem. Foi a época que o Planta e o IAPEP funcionaram melhor. E teve uma particularidade, que sobrou dinheiro na gestão pública, que isso é uma coisa raríssima. Sobrou tanto dinheiro que eu construí naquela época, com dinheiro do IAPEP, 4.500 casas para os servidores de mais baixa renda. Então, são 4.500 famílias que hoje moram nas suas residências, não é, tranquilos, sem pagar aluguel, e foi a única vez que isso aconteceu no IAPEP, nem antes de mim, nem depois de mim. Depois eu fui secretário de Agricultura. Todos se lembram do programa do Caju que eu fiz para melhorar a renda do pequeno agricultor, fixar a pessoa no campo. O programa do Cerrado, em que eu fui para o Rio Grande do Sul, dar palestras, não é? Trazer gaúchos para cá. Idealizei e iniciei na minha administração a Transcerrado, a estrada mais importante para o escoamento da produção. E, evidentemente, que tudo eu tenho feito como ministro da Saúde, que tive a oportunidade no governo da presidenta Dilma, essa grande honra para este humilde piauiense, evidentemente que enfrentei uma crise imensa nacional, mas fui elogiado publicamente por nada menos do que a presidenta da Organização Pan-Americana de Saúde e da presidente da Organização Mundial de Saúde, que passou uma semana aqui, uns 2 ou 3 dias aqui no Brasil,
e elogiou publicamente, não só aqui no Brasil, como em Paris, em todos os lugares do mundo, o trabalho que nós estamos fazendo à frente do Ministério da Saúde. E como piauiense, vocês sabem que eu trouxe muitos recursos para a nossa saúde. Só o custeio da saúde aqui do Piauí eu aumentei em 202 milhões de reais por ano. Então o Piauí este ano, o ano passado, recebeu 202 milhões de reais a mais do que o que recebia pelas ações que eu fiz como ministro da Saúde. E evidentemente, como ação, por exemplo, o HUT, aqui de Teresina, só o HUT, Fenelon, recebe 60 milhões de reais por ano, 5 milhões por mês para o seu funcionamento. Todo mundo sente a melhora sensível do HUT, evidentemente por uma gestão competente que tem à frente do HUT, mas sem nenhuma dúvida pelos recursos que eu mando que estão vindo aqui. E como parlamentar, eu fui presidente da comissão do apagão aéreo, eu acho que é um consenso no Congresso Nacional, que foi a CPI que mais funcionou, que mais resultados deu, toda a diretoria da ANAC caiu, o ministro da Defesa caiu, porque foi uma CPI que funcionou. Fui o autor da emenda do pré-sal, onde eu saí no Brasil inteiro dando palestra, mobilizando a sociedade pela divisão equitativa, democrática dos royalties do petróleo. Fizemos 7 votações, enfrentamos todos os líderes partidários, presidente da República, e fomos vitoriosos em todas as votações, porque estava do lado da boa causa. A Justiça impediu isso daí, mas nós vamos retomar. E, recentemente, fui relator da reforma política. E aí dei palestra no Brasil inteiro, em São Paulo, na Assembleia, na Câmara Municipal, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio de Janeiro, em todos os lugares do Brasil. Candidato. Me tornei uma referência nacional nesse assunto, como na época dos royalties do petróleo, e fui até, Nádia, para muito orgulho e emoção minha, dar palestra em Harvard. Talvez a melhor universidade do mundo. Eu fui convidado para falar sobre a situação política e as saídas da política do Brasil. Então, me tornei uma referência nacional. São com essas credenciais que eu digo, me sinto, o compromisso que tenho, a retidão, a correção dos meus atos, preparados para ser, se o povo assim entender, senador do nosso querido estado do Piauí. Candidato Marcelo Castro, a gente tem os 3 senadores que agora o Piauí tem no Senado, eles estão na disputa e todos os 3 mal avaliados no momento em que eles estavam postos. Regina Souza em 6º, Ciro Nogueira em 4º e Elmano Ferrer na disputa pelo governo do estado em 3º. Quer dizer, não estão muito bem na fita. O que é que o senhor faria diferente chegando ao Senado? Bom, Fenelon, eu tenho as bandeiras como senador. Então, uma grande bandeira que eu vou levantar lá no Senado é a questão nordestina. Não se pode conviver num país com uma desigualdade tão grande quanto nós temos hoje, desigualdade regional. A renda média do Brasil... Seria um novo pacto federativo? A renda do nordestino é menos da metade da renda brasileira. Então, aqui é um bolsão de muitos problemas sociais que nós precisamos atacar. E, verdadeiramente, Fenelon, não vamos culpar A ou B, desde Juscelino Kubitschek, que nós não temos uma política consistente de desenvolvimento do Nordeste. Então, se eu tiver de exercer um papel importante no Congresso, esse será um deles. E o que o senhor espera no presidente para lhe dar apoio, dar apoio para o Senado? Falar mais as minhas bandeiras aqui. Olha o tempo. Vou correr. Candidato, por favor. A saúde. Ora, como ministro da Saúde, eu comecei, e já está andando bem, a descentralização da saúde do nosso estado, porque tudo estava concentrado em Teresina. Imagine, Nádia, se uma pessoa tivesse um tratamento de câncer, precisasse de um tratamento de câncer em Santa Filomena, só tinha um lugar no Piauí que fazia tratamento de câncer, que era aqui no Hospital São Marcos. Então, nós descentralizamos para o Hospital Universitário, descentralizamos para Parnaíba, o projeto inclui Picos e Bom Jesus, ou seja, nós temos que criar em Parnaíba um centro de saúde, que essa é a ideia, que já começamos. Só para Parnaíba, eu liberei 15 milhões de reais, são 15 milhões ao mais por ano, a rede de urgência e emergência, a UTI, credenciamento dos leitos de UTI. Então, para quê? Para que Parnaíba seja uma referência de saúde, Picos outra, já tem faculdade de medicina. Daí você está tirando 1/3 da população do Piauí, aliviando Teresina. Aí você reforça mais Oeiras como um centro no centro, Floriano, São Raimundo Nonato e Bom Jesus. Com essa descentralização que eu quero como
como senador agora, dar continuidade ao que eu iniciei como ministro, evidentemente que nós vamos ter uma melhoria muito grande da saúde do Piauí. Por causa do nosso tempo, né? A gente precisa ser equilibrado, né, com os candidatos aqui. Então, nós conversamos hoje aqui nessa série ouvindo os candidatos majoritários ao Senado e ao Governo do Estado com o deputado Marcelo Castro, que é candidato pelo MDB a uma das 2 vagas do Senado pelo Piauí. Muito obrigada pela entrevista. Bom dia. Eu que agradeço. É evidente que eu tinha muito mais coisa para falar, né? As minhas bandeiras, mas é o tempo, né? E vai falar daqui a pouco também lá no Acorda Piauí, na Rádio Cidade Verde, que está no ar com o Joelson. Nesse momento, o Fenelon, a gente está pedindo emprestado, daqui a pouco a gente devolve. Continua com a gente mais um pouco, Fenelon. Com certeza. Agora